movimento meu que vem desde essa. Já vem de muito tempo essa vontade, mas aí eu tenho as minhas barreiras, a minha timidez, a minha cobrança excessiva de fazer tudo perfeito, de querer que seja perfeito, e acabo que às vezes dificulta, né, a gente começar a fazer esse movimento. Mas a minha vontade de me comunicar e comunicar com muita gente é daquela menina ainda que não tinha nem 20 anos de idade. Né? Então, assim, eu acho que chega esse momento e eu preciso transbordar tudo que eu aprendi nessa caminhada, né, antes desses 20 anos para cá. Eu acho que assim, é como que algo dentro de mim me puxa para isso, né? Eu tenho que fazer esse movimento. Porque, igual eu já falei algumas vezes, eu acho que se eu virasse uma plantinha e ficasse lá no meio do quintal, igual uma plantinha ali só absorvendo o sol e olhando a vida, para mim já estava perfeito, né? Eu ia para uma vila sustentável dessas e ficava ali feliz, sentindo a vida fluir. Mas apesar de eu ter esse lado, ao mesmo tempo eu sinto que eu preciso compartilhar. Eu vim para compartilhar e toda vez que eu faço isso, eu me sinto assim, parece que mais cheia, né? Aquilo transborda. Então, assim, realmente faz parte da minha existência, né? Fazer esse trabalho, assim, de transbordar. E eu quero ver se eu transbordo nesses encontros a partir desse grupo, né? Somente do Portal da Essência, que eu quero mantê-lo e alimentar esse grupo. E aí, essa semana, quando eu vim com a ideia, e eu falei, eu vou fazer esse encontro, né? Antes da imersão, porque a imersão era dia 8, eu falei, eu vou fazer esse encontro, né? Mais leve, assim, para trazer para um público mais geral, assim, para conseguir chegar a mais pessoas. E aí, eu trouxe uma caixinha, deixei lá para colocar alguns temas, algumas sugestões. Lá tinha sobre ansiedade, me pediram para falar sobre o sentir, né? Esse sentir mais profundo que eu falo tanto aqui e sobre questões assim. E aí eu fiquei assim, sempre entro naquele lugar, né? Que muito, por exemplo, ansiedade e outras coisas, elas entram muito num nível muito raso, porque é simplesmente a expressão de um sintoma de algo muito mais profundo. E aí o meu convite sempre é para a gente ir para esses lugares mais profundos, né? Para a gente buscar esse nosso interior. E aí, essa semana, então, eu vim desde a hora que eu pensei, veio os temas que me propuseram, e aí eu fico dentro sentindo, que eu trago para o sentir ao invés de ficar pensando. Eu trago para o sentir e deixo que esse sentir vá me guiando e me trazendo aquelas inspirações, né? Eu podia falar sobre isso, eu podia fazer uma respiração assim, eu podia fazer isso, e vão surgindo coisas, né? Em momentos do dia que eu estou ali assistindo o meu pôr do sol, quando eu estou fazendo a minha própria respiração. Quando eu estou tomando meu banho, né? Porque banho também é um momento de inspiração. E aí eu fico sentindo como seria esse momento e o que eu traria para esse momento aqui com vocês. Ao mesmo tempo, tem as coisas que vão acontecendo ao redor, que a gente vai vendo. E uma coisa que mexeu muito comigo essa semana, porque é uma coisa que já mexe comigo muito, é uma moça jovem, né, que eu cheguei a comentar nos stories, que tirou a própria vida. E aí entrei naquela questão do que eu vejo, do que eu observo, tanto do tempo de consultório, quanto na vida em geral, e é uma coisa que até por muitas vezes me angustiou muito, que é a perda do sentido, né? E aí as perguntas que eu coloquei assim, né? Uma pessoa tão cheia de vida, né? Que aparentemente tinha tudo, bonita, sabe? Num relacionamento, né? Parece aparentemente tratada como uma princesa. E ela chegar nesse ponto de desconexão com a vida, de tirar a própria vida. E aí eu fico com aquilo, né? E quantas pessoas, e ele mesmo que perdeu, né, a esposa, ele compartilhou os relatos que ele recebeu por direct, assim, foram muitos, de pessoas com sofrimento mental grande e que sofrem sozinhas essa dor, né, da perda da conexão com a vida. E por muitas vezes, eu sempre venho no Insta falar sobre isso de algum ponto, assim, bem leve, porque não dá para aprofundar muito, mas, assim, trazendo esse sentido da existência e cutucando, né? Que enquanto as pessoas estão apegadas a coisas, né, você não tem segurança. A segurança não vem de nada lá fora, ela vem dessa conexão profunda, interna, né? E aí eu vou tentando sempre trazer as pessoas para esse lugar, porque eu sei que se eu conseguir fazer com que uma pessoa encontre esse lugar, eu estou trazendo segurança para a vida dela, né? Eu estou trazendo uma base mais sólida, assim, para ela se sustentar na hora de uma crise. A hora que ela perde alguma dessas coisas lá fora, ela está conectada com algo muito mais profundo, né? Que é o seu ser, que é tão difícil de escrever, né? E a gente fala de essência e tudo isso e fica assim bem
né? Sem um contexto, um significado muito preciso, né? Porque a nossa mente, ela busca esses significados. E aí é onde há a dificuldade de definir algo que é muito maior que a nossa mente, que é o ser, né? O sentido da existência, a consciência. Então, assim, aí eu fiquei, né, depois de pensar no caso dessa moça, eu fiquei pensando assim, eu trouxe algumas perguntas, assim, hoje de manhã na minha escrita, né? Eu falei, por que alguém se desconecta da vida, né? Porque é a perda essa desconexão com a vida. E eu fui, por muitas vezes, eu atendi pessoas nesse momento exatamente de crise existencial. E apesar de tudo, né, eu aprendi, assim, enquanto muitos têm medo, eu tenho paixão por esse momento de crise. Eu gosto de pegar alguém nesse período de crise. Gosto não porque eu queira que a pessoa esteja naquele período, mas que eu sei que aquele momento, na verdade, é uma crise existencial, é uma morte que está acontecendo ali, mas pode ser exatamente a morte do ego, que é o que a gente tanto busca ao longo da vida, e quando a gente está acomodado na nossa rotina, no dia a dia, no automático, a gente não consegue passar pelo processo, porque a gente consegue ainda se apegar a coisas. E quem chega nesse romper, assim, do sentido da vida, é porque realmente tudo aquilo que ela colocou o sentido já não sustenta mais a existência dela. Então, assim, realmente essa hora, se tiver uma intervenção adequada, é o momento que você consegue despertar esse contato mais profundo com quem a pessoa é, com o sentido da existência. Então, assim, por muitas vezes, né, eu lidei com esse momento, porque as pessoas chegavam muito para mim, muitas vezes chegaram exatamente neste momento, e aí era a hora que eu ia ali, entendendo toda a história, onde a pessoa se perdeu, e mostrando para ela a beleza daquele momento e um caminho. Então, assim, por muitas vezes, por isso que eu consigo ver as coisas de uma forma diferente, porque por muitas vezes, uma pessoa que entrou com ideação, com toda a convicção de chegar a fazer isso, ela sai sorrindo da sala. Então, assim, por isso que muitas vezes eu fico assim, o quanto só um remédio vai resolver esse sentido mais amplo, né? Que é essa questão do vazio existencial, da desconexão com a vida. Não é só um remédio. Então, assim, o remédio muitas vezes vai anestesiar o processo e vai tirar, inclusive, a beleza que tem nesse processo, que é essa desconstrução dessa identidade e a conexão com quem a pessoa é de fato. Então, assim, se não for bem gerido esse momento, se perde a profundidade né, desse fundo do poço, desse buraco que a pessoa entra, mas é um buraco ali que tem beleza. Então, assim, eu tenho, né, na astrologia, eu tenho um meio do céu escorpião, que é a minha missão de vida no, no planeta, assim, sempre tem essa profundidade. Então, eu sou uma pessoa que não tenho medo desse escuro, de caminhar por esse lugar mais profundo, sabe? Eu fico ali querendo entender o que tem por trás daquela dor. Então, eu sempre estou nessa busca. Aí a gente fica pensando também, né, outras perguntas que eu fui me fazendo enquanto eu escrevia hoje pela manhã, pensando nesse contexto. E por que essas pessoas, muitas vezes, mesmo frequentando às vezes uma igreja, né, se, se julgando assim religiosas, por que elas continuam vivendo sofrimento psíquico, né? E aí eu fico, e eu já olhei por várias vertentes, por várias perspectivas, e eu vejo muito que as pessoas sempre estão em busca de algo lá fora. Então, assim, as pessoas às vezes vão na igreja não para buscar um contato íntimo, e sim para buscar alguém que diga algo, né, para buscar um Deus que está lá fora, para buscar um algo lá fora. Então, assim, enquanto a busca for lá fora, ela vai ser interminável, porque você nunca vai estar sentindo segurança, porque não existe nada lá fora, que traga essa segurança que a gente busca e a paz. Então, assim, enquanto as pessoas não entenderem que elas precisam se voltar para dentro, né, elas não vão conseguir encontrar esse lugar tão almejado, né, que é a paz. Então, assim, lá fora, né, no mundo lá fora, as coisas estão acontecendo, né? A vida está acontecendo e a gente começa a olhar para essa vida conforme a nossa mente é capaz de enxergar. E a nossa mente, ela tem algumas funções que ela cumpre e executa muito bem. Então, assim, Deus nos deu, né, várias coisas. E ao mesmo tempo, mais que os animais, né, que os outros animais, porque os animais são sábios, também têm essa sabedoria, eles sabem, né, com preciosidade para onde ir, o que fazer exatamente. Então, assim, toda vez que eu olho meu Joãozinho de barro construindo a casinha dele lá de novo, porque foi derrubada, eu fico assim encantada na perfeição de quem ensinou o Joãozinho de barro a fazer a casa dele, sabe? É muito assim, com aquele biquinho dele juntando a terra. Quando chove, eu percebi que quando a terra está úmida é a hora que ele vai construir. Então, ele está aproveitando a chuva agora para construir a casinha. E aí eu fico olhando
como ele sabe o que tem que fazer? Então, assim, eu entendo hoje que essa sabedoria que os animais têm, Deus não nos daria menos que isso, né? Ele nos deu também, a gente tem essa sabedoria. Só que a gente ganhou algo a mais, que eu não digo que é a nossa mente, né? Que tem um potencial criativo também. A gente é capaz de construir objetos, coisas, casas, sabe? Construir coisas que os animais não têm. Eles são guiados por essa sabedoria, mas eles não têm essa mente capaz de criar coisas, né? E a nós foi nos dado essa capacidade de sermos criadores também. Da nossa realidade à volta, a gente modifica as coisas conforme a nossa mente. Eu vejo assim que ele nos deu algo que é tão potente, eu falo assim, tipo, a mente talvez seja algo tão potente, como se fosse um motor assim muito poderoso, que a gente não tem a habilidade de conduzir, né? Então, assim, a gente teria, tipo, é a mesma coisa, a gente consegue dirigir hoje confortavelmente um carro a 80 por hora, talvez, né? Tem gente que ainda não se sente seguro numa estrada, né? Alguns vão adquirindo habilidade e conseguem dirigir aquele carro a 80 por hora, com tranquilidade. Mas se subir para 150, a direção vai ficar bamba? Você já não tem a mesma estabilidade, né? Então, assim, eu acredito, assim, eu vejo, né, sinto, na minha experiência, que essa condução, é essa habilidade que a gente precisa desenvolver ao longo da vida. Então, assim, Deus nos deu toda a potência que um animal tem de sabedoria, né? De saber como caminhar pela vida sem precisar pensar nem um segundinho. Simplesmente sentir e seguir. E se vocês olharem para isso, vocês vão entender, porque eu falo que as melhores decisões na vida que a gente já tomou não foram pensadas, elas foram sentidas, né? Você falou, é aqui, é assim. Você sentiu e você tomou a decisão certa. Você não trouxe para a mente para ficar ali ruminando aquela ideia. Porque toda vez que você traz algo para a mente, você vai usar o seu filtro da mente. E aí a mente julga, compara, critica, interpreta baseado em toda a história que a gente carrega da nossa vida, né? Tudo que a gente ouviu e aprendeu ao longo da vida. Se a gente utilizar essa sabedoria interna, sabe, que os animais têm, e usar a mente apenas para criar as coisas, conforme a gente sente que ela surge desse lugar que eu chamo coração, né? Eu vou trazendo os nomes, mas é uma sabedoria interna, poderia ser chamado de várias formas. Quando a gente usa essa sabedoria interna para poder trazer isso para a mente e pegar todo esse potencial criativo e trazer para a mente para construir no mundo, com certeza todos têm algo lindo para construir, né? O problema é que a gente traz para a mente, só que a gente começa a julgar isso, né? Criticar, comparar. E aí vem a problemática que a mente vai trazendo para a gente e destruindo com todo o potencial lindo que o ser humano tem, que cada um carrega dentro de si. Então, assim, o processo eu vejo muito nesse lugar. Então, assim, as pessoas vão lá, né, procuram às vezes uma religião, procuram várias coisas, só que elas não se encontram, o vazio continua, permanece, porque elas não estão procurando algo que é interno e não é lá fora, nunca foi lá fora. Aí, quando a gente começa a olhar para esse mundo lá fora, a gente começa a ver, a partir do nosso filtro, a gente começa a ver os conflitos, a gente começa a ver a guerra, a gente começa a ver uma vida difícil, sofrida, complicada, mas tudo isso passou por um filtro, que é a nossa mente, que julga, compara, critica, interpreta e faz isso muito bem. Então, assim, a gente começa a ver as coisas lá fora dessa forma. Então, assim, a partir do meu filtro, o que eu enxergo lá fora é a partir do meu filtro. Então, assim, eu vejo as coisas de uma forma, sabe? A Maris vê de outra, a Kênia de outra. Então, assim, cada um vai enxergar esse mundo lá fora conforme o seu filtro. Não é, o mundo lá fora não está da mesma forma para todos. Está de acordo ao seu filtro. E da mesma forma que a gente enxerga uma vida lá fora a partir de um filtro pessoal, que cada um tem o seu, a gente também tem essa capacidade criativa dessa mente poderosa de criar uma imagem nossa, como a gente não consegue olhar para dentro, se conectar com essa nossa visão interna, a gente faz uma projeção de uma imagem de nós lá fora. Então, essa imagem que a gente projeta lá fora é o personagem que eu chamo, né? Hoje eu encontrei uma outra forma de falar desse personagem e criei essa, né, alusão, assim. Então, assim, a gente cria uma história lá fora, uma guerra, um conflito, uma vida difícil, sofrida, e a gente cria lá fora, um personagem para lidar com esses conflitos, né? E o meu personagem, ele precisa dar conta daquela vida difícil e precisa dar vida para aquilo que essa mente vê. Então, ele vai construir histórias
que vão sustentar essa ideia que ele tem, porque nossa mente ela é poderosa. Então, assim, se eu crio uma história, eu vou ter que criar um personagem que sustente essa história, sabe? E que dê vida para essa história, e que arrume conflito na vida para sustentar essa história. E assim a gente vive. E aí é a hora que vocês vão ver que ai de quem diga que você não é esse personagem que você diz ser, né? Ai de quem contraria a ideia que você criou sobre si mesmo. E é uma ideia criada, fictícia, né? Que não é real. É um personagem. São as máscaras, né? O ego é, enfim, tem toda essa nomenclatura aí para vocês tentarem compreender. Mas, assim, é um personagem criado lá fora. A ideia, né, da nossa existência aqui, para a gente poder aprender a administrar esse motor poderoso que a gente ganhou, né, essa mente poderosa e criativa, capaz de criar um mundo, sabe? Várias coisas dentro desse mundo, toda, né? Enfim, vocês imaginam o potencial criativo, né? Até onde vocês podem chegar. Todos os limites que nos são impostos são a nossa mente que traz. Então, assim, não existe uma limitação real, né? As limitações não são reais, são trazidas pela mente. Agora, assim, o grande potencial seria a gente tentar descobrir quem está por trás do personagem que a gente criou. Essa é a descoberta da vida, sabe? É nesse lugar que a gente vai conseguir realmente deixar que surja de dentro de nós esses pulsos criativos, sabe? Que vem dessa origem interna, vem dessa sabedoria interna. E trazer eles para a mente e deixar que a mente construa isso no mundo, né? É exatamente deste lugar. E aí, assim, então, enquanto você está olhando para fora para essas histórias, você vai estar sempre procurando se proteger. E aí você nunca vai conseguir acessar esse lugar. E aí é por isso que muitas vezes vocês me viram repetir, né? No Insta eu estou sempre repetindo. Ou você se defende da vida, ou você confia na vida. Entende? Assim, tipo, quando você está lá fora, você está se protegendo, você está se defendendo da vida. Você criou uma história e você se defende dessa história. Quando você está dentro, você está confiando na tua sabedoria interna. E aí você não precisa mais se proteger, porque você se sente seguro onde você estiver. Então, assim, hoje eu falo que eu consegui. E cada vez eu testo mais isso no dia a dia. Eu falo que hoje, se cair, estourar uma guerra, estourar tudo, minha casa foi para os ares, assim, eu saí perambulando pelo mundo. Eu consigo me imaginar com a confiança de que eu vou saber para onde ir. E também que se tudo acabar de repente, eu vou saber também o que fazer. Porque eu acho assim que a gente tem que alcançar esse nível de confiança na vida, de que tudo vai estar sempre certo, do jeito que tiver, né? A aceitação plena, que a gente sabe que é algo que vai tirar a gente do sofrimento, né? Então, assim, ou a gente confia na vida, ou a gente se defende da vida. Então, defende, você tá lá fora, defendendo, né, com o seu personagem, defendendo aquela história que você construiu. Ou você se volta para dentro e confia na vida e se entrega a ela, sabe? Sem resistência. E aí isso, aí entra naquela coisa do ser mesmo, né? E aí eu falo assim, gente, o ser é tão difícil de ser definido, porque ele não tem uma definição. Qualquer palavra que eu for dizer para falar o que é o ser, eu vou estar limitando a expressão de algo que é muito maior do que as palavras podem dizer. Porque as palavras são criações da mente, né? E a mente tem um filtro, que eu falei para vocês, que julga, compara, critica, interpreta, que limita muito a expressão do ser. Então, assim, se eu olhar as coisas a partir da mente, eu não consigo definir a grandiosidade do que somos em essência, do que é esse ser em essência. Então, assim, uma coisa maior, né, consegue compreender a mente. O ser é capaz de observar os movimentos da mente, de perceber como as coisas funcionam, né, nesse corpo e toda essa estrutura. Mas, assim, a mente nunca vai ser capaz de explicar a consciência, o ser, né? Porque esse ser, assim, para chegar mais próximo de explicar para vocês o que seria ser, o que seria essência, eu teria que dizer o que eu percebo, o que eu sinto e que provavelmente vocês sintam dentro de vocês. O ser, ele tem uma conexão direta com o divino que está em nós, que habita em nós, sabe? Em realidade, Deus nunca esteve lá fora.
ele sempre esteve dentro e em todas as partes, né? A gente que faz também de Deus uma ideia e projeta um Deus lá fora, mas ele nunca esteve lá fora, ele está dentro. E aí, quando você começa a se sentir parte com esse Deus, você também toma a responsabilidade da vida e para de trazer os problemas, né, para fora. E acreditar que você percebe que Deus te deu tudo, inclusive o potencial criativo, sabe? Tudo, você recebeu tudo. E você tem a capacidade de criar a sua vida. E quando a gente começa na profundidade, assim, dessa experiência vida, né, que eu já percebo, e eu consigo dizer para vocês com total convicção, né? Porque hoje para mim isso é um fato, isso não tem nem uma ideia assim que diga assim, eu tenho dúvida disso. Eu tenho com total certeza de que tudo o que aconteceu na minha vida tem a ver com a minha própria responsabilidade. Tudo. Até o que fizeram para mim, que eu poderia julgar que me fizeram mal. Eu tenho certeza que eu fui responsável em algum ponto. Em algum ponto eu quis viver aquilo, né? A partir de alguma ferida interna minha. Então, assim, quando você faz você consegue entender a vida nessa profundidade, você faz as pazes com ela. E aí já você não fica mais buscando coisas lá fora. Então, assim, quando eu comecei falando para vocês sobre a desconexão com a vida, né? São pessoas que não conseguiram encontrar este lugar interno. Porque aí, quando a gente começa a caminhar, por mais que a pessoa tenha até um diagnóstico, às vezes, de uma doença, né, com mais sofrimento, que a gente sabe, eu sei, né, das dores, eu sei da intensidade dos quadros, quando a pessoa tem a capacidade de alcançar um nível de consciência maior, ela consegue até lidar com doenças psiquiátricas até mais graves, né? A gente vê por aí, a gente tem exemplos, né? E a gente consegue ver o quanto a pessoa consegue superar esses quadros. E aí, eu acho que a proposta hoje que eu queria trazer para vocês tem muito a ver com isso, sabe? Dessa conexão mais profunda e lembrar, né, o quanto no final, até o devocional hoje eu fiquei encantada, porque eu fiz ele depois da escrita. E aí, quando eu fui fazer o devocional, eu falei, não acredito que saiu exatamente o que eu ia trazer. Eu não trouxe ele aqui perto, senão eu ia ler. Mas assim, ele está em total sintonia, né, com isso que eu ia trazer. E aí, uma das coisas que quando vocês perceberem que vocês estão caminhando mais nesse sentido dessa conexão, que vocês vão notar, é essa mágica, que parece que tudo entra numa sincronicidade. As coisas vão acontecendo e os sinais vão aparecendo. E as coisas vão se encaixando. E tudo é uma questão de realmente de energia, de você conseguir equilibrar esse processo. Que é como eu falei para vocês, né? Que a gente tem essa mente poderosa, que é esse motor potente. Que se você souber manejar a energia, né, que você está ali conduzindo, porque a energia que eu falo que a mente produz são, né, toda aquela química que vai gerar as emoções. Então, assim, se você conseguir manter um equilíbrio nessas emoções, você permite que esse potencial criativo vá para o mundo e realize coisas no mundo de uma forma assim fantástica, incrível e até mágica, né? O mundo à volta começa a mudar. Isso eu posso falar por experiência própria e por ver em outras pessoas que começaram a trilhar esse caminho. É bem mágico mesmo esse processo. E eu desejo do fundo do coração, né, que possa ter chegado a alguém, né, e que vocês consigam acessar esse lugar. E aí, para trazer um pouquinho para vocês a questão da respiração, em especial, foi um lugar onde eu encontrei muita paz, né? Eu falo que veio assim como um presente, eu acho que resposta, né, as sincronicidades, né, veio como resposta. Eu já tinha alcançado esse lugar do contato com a essência quando eu descobri o breathwork. E aí ali eu vi uma coisa assim, eu fiquei encantada porque eu falei, bom, agora eu já encontrei a essência em mim, eu já consigo localizar esse lugar, entender que lugar é esse. Só que como eu vou demonstrar isto? Como as pessoas vão entender o que eu estou falando? E aí, de repente, através das técnicas de respiração, eu encontrei a possibilidade de mostrar para as pessoas esse lugar que eu encontrei, né? Tem as respirações bem mais profundas, né? De nível 2, nível 3. A gente consegue, inclusive, trazer sentimentos, trabalhar traumas. É assim, é incrível. Realmente estou apaixonada por os lugares que elas levam, né? A gente só precisa, claro, para poder fazer uma respiração mais profunda, muitas vezes de um preparo, né? De um tempo de preparo. Que a gente precisaria estar praticando, né? Até porque as pessoas, na maioria das vezes, têm uma respiração disfuncional, né? E a gente tem uma questão muito já cientificamente comprovada em relação ao CO2. Então, eles descobriram muito que o CO2 é um gás importante,
né? Já tem um tempo isso, mas assim, a medicina em si, ela não descreve muito, porque eu fiz o curso de medicina. Pouco se falava da respiração no curso e pouco se fala até hoje, né? Então, assim, não se entende muito bem. Só quem entende são os intensivistas, mas eles utilizam isso mais para o trabalho em si lá, mas nunca para trabalhar a parte emocional. E a gente sabe hoje o quanto impacta. Então, assim, as pessoas normalmente, como elas respiram muito de boca aberta, uma respiração rápida e curta, elas perdem muito CO2 ao longo do dia, né? Então, assim, acaba que o corpo, né, que a gente tem uns quimiorreceptores lá, que identificam a quantidade de CO2. Esse CO2, ele é importante para a troca gasosa. Então, assim, você pode estar com o corpo cheio de oxigênio, se você não tiver CO2, você não absorve o oxigênio de forma adequada. Então, assim, vocês imaginam uma pessoa o dia inteiro respirando com a boca aberta, ela pode até estar hiperventilando, colocando um monte de oxigênio para dentro, mas ela não tem CO2 para absorver esse oxigênio. Aí o que que acontece? Ela não tem concentração, ela não tem memória, ela não tem paciência, ela não tem nada, porque ela não tem oxigênio, sabe, para oxigenar o sistema, para começar. Então, ela não tem uma respiração funcional. Isso compromete toda a saúde dela de uma forma geral, além de diminuir a, a sobrevida, né? Porque a capacidade respiratória se provou que é um dos fatores mais importantes na longevidade, né? Então, assim, quando você respira de forma funcional, você consegue expandir melhor seus alvéolos, você tem uma capacidade melhor, e aí você não precisa respirar tanto, porque se vocês lembrarem, o processo oxidativo, né? A ferrugem, ela acontece pelo oxigênio. Então, assim, uma pessoa que tem uma boa troca gasosa, uma quantidade boa de CO2, ela não precisa de tanto oxigênio no corpo. Então, assim, o corpo vai funcionar de uma forma muito mais adequada, né? E é uma pessoa que vai enferrujar menos, vai envelhecer menos, tá? Com essa troca gasosa. Então, assim, a gente conseguir tolerar um nível maior de CO2 também, porque a hora que a gente se estressa, por exemplo, a pessoa passa o dia inteirinho respirando de boca aberta, perdendo CO2, né? Sem conseguir absorver direito esse oxigênio. A hora que ela se estressa, a primeira coisa que ela faz é trancar a respiração. Tenta lembrar aí, na hora que vocês tomam um susto, tranca a respiração. O CO2 aumenta, aquilo já dispara um gatilho de perigo, sabe? O corpo já entende, estou em alerta, ele já ativa o simpático, assim, lá no nível, né, super, e começa, sabe, a brigar, né? O sistema começa a brigar, então você fica extremamente reativo, já começa a brigar com os outros. E aí pronto, sabe? Já bagunça todo o teu dia. Então, assim, é complicado que as pessoas vivem, né? A gente tem esse sistema, né? Poderia passar assim, um tempão explicando para vocês sobre o sistema simpático, parasimpático, né? O simpático é o do estresse, do cortisol, de ativar, né? O todo, e o parasimpático é o que relaxa, é importante para nossa digestão, para várias funções, é o que deixa a gente mais calmo. E aí a gente pega, passa o dia inteiro com esse acelerador ligado no estresse, né? Estressado, tá ali sentado, o coleguinha de trabalho do lado, irritando, falando, e aí você já com raiva, aí você tá com o simpático ativado, ao invés de poder bater nele ou sair correndo, você não pode fazer isso, aí você tenta apertar o freio. Então você fica, imagina, você fica ali acelerando o tempo todo naquele estresse, porque você não tem nenhum leão atrás de ti, mas você, né, sua mente não entende isso, ela só entende o estresse que ela está sentindo, e você está ali tentando frear. Imagina o desgaste de energia no final de um dia. Então, assim, todo o desgaste acontece desse lugar. Você está ativando o teu sistema e, ao mesmo tempo, você está tentando frear, né? Porque a gente ativaria o sistema igual eu, tipo, vou correr de manhã, eu ativo meu sistema para correr, mas eu estou descarregando aquela energia, né? Então, eu só estou ativando, mas eu estou descarregando. Agora, você imagina ativar o sistema com raiva de alguém que está do lado ali, você não poder bater na pessoa, então você está ali freando o sistema. Então, isso é o desgaste de energia que a gente tem ao longo do dia. E respirar, você entra em outro lugar. Quando você faz uma respiração consciente durante 5 minutos, você consegue entrar num campo que você entra numa sintonia cardíaco-cerebral, tá? Você deixa teu corpo harmônico de uma forma que aí esse lugar que eu falei para vocês, ao invés de vocês ficarem com essa visão de túnel, que é o sistema simpático, o cortisol, o estresse, né? Onde você não tem acesso às informações, todas as respostas que vocês procurarem na vida, vocês estão sob estresse, vocês vão acabar conseguindo acessar só o que vocês têm gravado e registrado automático. Então, quando vocês respiram por 5 minutos, vocês vão entrar num outro campo que ativa o sistema parasimpático. E aí vocês entram nessa visão ampla,
Essa visão ampla, ela permite que vocês captem essas informações disponíveis, que eu falo que os animais têm. Eles sabem que vem uma tsunami, eles subiram a montanha quando veio a tsunami, entendeu? Eles preveem as catástrofes. Por que que eles fazem isso? Porque eles não têm a mente para atrapalhar o processo. Eles não julgam o que eles sentem. E eles estão sempre nesse modo. O cachorrinho vai lá e late no portão e no mesmo momento ele está dormindo depois. 2 minutos depois ele está descansando belo e formoso. Ele se estressa na hora do estresse e depois ele relaxa. E a gente não, a gente se estressa e passa o dia estressado. Então a gente está o tempo inteiro estreitando a visão. E através da respiração você consegue modular o sistema e manter a tua visão bem mais ampla, sabe? E aí você consegue receber respostas que antes você não teria. Então você entra nesse campo que eu falo que é das infinitas possibilidades, de descobrir respostas que você jamais com a mente imaginaria. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro eu vou tentar fazer alguns testezinhos. Se vocês quiserem, a gente fecha os olhos, se coloca numa posição confortável, né? Depois eu vou fazer com fonezinho, né? E tudo para se vocês tiverem um fone depois para a gente poder fazer a condução, fica melhor. E aí eu queria testar agora a capacidade de vocês primeiro da gente expirar de forma lenta. Então a gente vai fazer uns ciclos assim. Primeiro eu explico. A gente vai começar tipo inspirando em 2 e expirando em 4. E aí eu queria quem não compreende ainda entendesse que a inspiração ela ativa o nosso sistema simpático, né, do estresse, tá? Da reação, né? E a expiração ela ativa o parasimpático. Então, assim, eu vou fazer um teste com vocês, que é para a gente observar quanto tempo vocês conseguem, né, ficar na expiração, para ver se vocês conseguem aguentar um tempo longo. E já nesse mesmo tempo que a gente vai fazendo esse teste, vocês já vão sentir que o corpo começa a relaxar, porque as expirações vão ser mais longas. Então, a gente vai começar, tipo, num ciclo de 2, 4, depois de 3, 6, depois de 4, 8. 5, 10 e vamos ver até onde vocês conseguem. A hora que vocês não conseguirem, vocês simplesmente parem, tá? Eu vou tentar fazer até 12. Vamos ver. E aí vocês tentem coordenar o ar para soltar bem devagar, né? Calculando mais ou menos esse tempo, tá? Esse segundo tempo. A primeira proposta vai ser essa. E aí depois, se vocês continuarem de olhos fechados, a gente faz mais o teste para a gente ver a apneia, quanto tempo vocês conseguem ficar em apneia. Mas sem sofrimento. A apneia, quando a gente fizer, a gente vai fazer 3 respirações primeiro, longas, né? Inspirar profundo para ventilar bastante. A gente vai ativar o diafragma também, que ele também ajuda no relaxamento do diafragma. E a gente ativa o diafragma nessa respiração profunda, a gente faz 3, e aí depois a gente solta o ar até uns 70, 80% do ar, não precisa fazer esforço, e ali a gente fica, sabe? E aí depois desse tempo que a gente fica ali paradinho, a gente conta o tempo que vocês conseguem ficar. O ideal é que a gente conseguisse ficar pelo menos 25 segundos para a gente dizer que a gente tem uma respiração funcional, né? Se a gente estiver ficando menos, é uma coisa que a gente precisaria treinar até para melhorar nossa resiliência ao estresse, tá? Mas primeiro a gente vai fazer esse teste da inspiração longa e lenta que a gente fala. Então se coloque numa posição confortável, relaxe um pouquinho, começa a trazer um pouco da percepção para o corpo, começa a perceber o próprio corpo, como ele está agora. Sente a cadeira, o lugar onde está sentado. Sente a pressão do quadril sobre o assento, os pés, as pernas. Começa a perceber o corpo, se tem alguma tensão em algum lugar. À medida que vai percebendo a tensão, vai soltando. Mapeia seu corpo um pouco. Olha para ele, como que ele está, cada parte. Se tiver tensão, olha para esse lugar e vai soltando aos poucos. Relaxa, respira um pouco. Aos pouquinhos, a gente vai começar a nossa respiração para a gente observar como que está a nossa expiração.
A gente vai fazer uma expiração dobrada, num tempo dobrado. E aí vocês vão fazer essa expiração de forma lenta. Então, nós vamos começar. Inspira e expira. E vamos começar a nossa contagem. Vamos inspirar. 1, 2. Solta. 2, 3, 4. Inspira em 3. 1, 2, 3. Expira em 6. 4, 3, 4, 5, 6. Inspira em 4. Expira em 8. Inspira em 5. Expira lentamente em 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expira em 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Expira. Solta bem devagar. Agora deixa a respiração acontecer espontaneamente, sem a força da vontade. Deixa que ela simplesmente aconteça. E a gente vai começar agora a fazer 3 respirações profundas e lentas. Respira, expira, inspira, expira, inspira. Agora expira bem devagar. E a gente vai ficar sem ar. Esvazia o pulmão e mantém. Relaxa os ombros, maxilar. Tenta se manter tranquila nesse lugar pelo máximo de tempo que conseguir. Sente a presença. A hora que sentir necessidade, retoma a respiração. Agora pode ir voltando para aqui e agora. E aí a gente pode fazer uma respiração para vocês sentirem, porque tem pessoas que nunca pararam para sentir o coração, né? Ou o momento que sentiram ele foi só em momentos de angústia, né? Então, assim, vamos fazer uma respiração para conexão com ele. Então, se puderem ficar numa posição confortável de novo, fechar os olhos. Oi, Nara, tá? Eu já trouxe algumas respirações, eu trouxe, né? Já falei aqui algumas coisas sobre conexão com elas. A gente trouxe uma respiração. E aí agora a Maris falou do coração, eu falei, vamos fazer aquela para a gente poder sentir, perceber o coração, né? Se conectar mais com ele, porque já dá uma paz absurda. Fechem os olhos, se coloquem nessa posição confortável. Vamos começar a trazer essa percepção para o corpo, né? Sentir como está nosso corpo nesse momento. Sente o seu quadril, percebe o peso do quadril sobre a cadeira, as pernas, os pés.
Comece a aprenda assim a mapear o corpo, a perceber como ele está. Perceba se existe alguma tensão em algum lugar, pescoço, na mandíbula. À medida que percebem a tensão, percebam, comecem a relaxar. Respire. Sente o ar entrando. Qual a temperatura do ar? Sente o ar saindo. Como que fica? Cada respiração, você vai se sentindo mais relaxado. À medida que você vai sentindo seu corpo mais relaxado, começa a perceber agora como está o seu coração. Qual o ritmo dele agora? Consegue sentir o seu coração? A força dele? O ritmo? À medida que você encontrar esse ritmo do coração, a gente vai começar a respirar seguindo o ritmo do coração. Respira em dois, dois, solta em dois. Percebe o ritmo do coração? E agora a gente vai respirar em três. Dois, três. Solta em três. Sempre se guiando pelo ritmo do coração. Se você perdeu o ritmo do coração, percebe como ele está. Continua respirando, contando a partir do coração. Deixa ele ditar o ritmo da sua respiração. Agora respira em quatro, dois, três, quatro. Solta em quatro, dois, três, quatro. Continua respirando, sem se desconectar do coração. Deixa a respiração acontecer como se ela fosse uma dança. Respira, ativa, solta, relaxa. Respira, ativa, solta e relaxa. Continua respirando a partir do coração. Respira, ativando e solta, relaxando. Toda vez que soltar o ar, solta sem esforço, deixa ele sair. Inspira, ativando, trazendo energia. Continua percebendo o coração. Se mantenha conectada a ele. Ele está presente o tempo todo. Ele está sempre aí te guiando, te conduzindo. Confie na sabedoria que tem aí. Se deixe conduzir.
Sinta a força que vem desse lugar. Ele nunca para, ele te sustenta, ele te acolhe. Esse é o teu lugar seguro. Sempre que precisar, volte para esse lugar. Sinta o ritmo do coração. Respire, respira ativa, solta, relaxa. Respira ativa, solta e relaxa. Sente a presença, a experiência. Sente a vida, o pulsar da vida. Respira. Agora se entrega. Deixa a respiração acontecer sem a força da vontade. Simplesmente se entrega. Se entrega à presença, a quem você é, profundamente. Aos pouquinhos, vai voltando a perceber o corpo, suas pernas, seus braços, voltando para aqui e agora, mantendo essa presença e essa conexão. Ele sempre vai estar aí. Quando se sentirem prontas, podem abrir os olhos. Eu gosto de fazer esse exercício, né? Porque o coração tá o tempo todo ali e a gente pouco percebe. E é tão gostoso sentir ele. E aí, assim, eu tô com essa proposta agora de fazer esses movimentos, né? Para trazer, assim, sabe, para as pessoas, né? Para quem for se interessando, sabe? Começar a conhecer. Eu acho acho que vai ser tão bom, né? Se a gente conseguir um mais adepto, já vai ser maravilhoso. Né? E no dia da imersão eu vou fazer o lançamento da mentoria, né? Do método Levemente. E aí, quem sentir, né, no coração de entrar nesse processo, assim, foi muito bonito, né? A gente fez uma turma bem pequenininha, mas assim, cada uma viveu o seu processo, foi bem lindo. E aí a gente vai trabalhar, né? Na imersão a gente vai trabalhar o tema da comparação, porque é um dos mecanismos da mente, né? E eu acho muito importante, porque quando a gente se compara, a gente acaba perdendo essa conexão com a essência. Então foi o assunto da imersão. Eu vou fazer ela de novo em um outro formato, né? Mas, né, vou dar uma trabalhada nela, mas ela foi linda, né? A imersão eu acho que a gente conseguiu acessar uma profundidade muito boa. Quando a gente fez, foram 3 horas e meia esse momento. Foi bem lindo. Depois, assim, eu estava bem segura quando eu fui fazer. E aí, depois que eu fiz, eu falei, por que que eu não gritei para o mundo, para todo mundo participar? Porque foi muito bonito, assim. Eu acho que poderia ter ajudado muito mais gente se eu tivesse tido mais coragem, assim, sabe? De falar, olha, venham, façam, né? Participem. Todo mundo precisa disso, sabe? A gente precisa desse contato, né? Eu acho que é tão necessário esse espaço, assim, que a gente possa apenas ser, que a gente não precise vestir uma máscara, um personagem, sabe? É tão importante, é tão essencial. Tanto é que hoje eu acho que minha vida está muito restrita social,
porque eu preciso muito ter esse contato interno comigo, né, com a minha essência. E aí é difícil você encontrar qualquer lugar lá fora onde você possa ser, né, geralmente você tem que vestir um personagem para estar nos lugares. E aí eu estava pensando aqui nesse encontro, né, e eu pensando: "Gente, as pessoas precisam provar disso", porque eu tive, por exemplo, uma imersão lá em São Paulo, com um grupo de médicos que tem também o mesmo pensamento que eu, que também vive e eu falei: "Gente, isso aqui é o protótipo do mundo ideal". As pessoas teve o grupo, a gente falava, as pessoas choraram, expuseram sua vulnerabilidade, homens, mulheres, e assim, foi tão lindo, porque ninguém ali estava tentando representar nada, ninguém estava tentando parecer nada, estava todo mundo sendo, sabe, sendo. Assim, essencial, essência. E aí isso é muito bonito. E a gente criar espaço para que as pessoas se sintam seguras. Eu sei que é um grupo aberto, né, que a gente vai estar convidando as pessoas para participarem, mas assim, com sensibilidade, que as pessoas possam perceber que elas estão seguras, que elas podem se expor, que elas podem falar, que elas podem se colocar, né. Aí eu acho que assim, é libertador. Tem um reflexo muito grande depois na vida, sabe, assim, de curas, né. Porque ou a gente se defende da vida, ou a gente confia na vida, como eu expliquei, né. Então, assim, não tem um meio caminho, sabe, não tem, o processo é esse. Aí eu estava explicando para elas, Nara, foi bem legal, depois eu vou deixar a gravação, né, eu fiz toda uma reflexão sobre isso, né. Quando a gente olha para fora, a gente se defende, quando a gente olha para dentro, a gente confia, tá. Então eu quero que vocês olhem para dentro e confiem. E obrigada pela presença, amei a energia de vocês. Obrigada, Maris, obrigada, obrigada.